gente é cliente um do outro desde 2016, e nesse período que a gente vem trabalhando juntos, a gente começou a perceber a quantidade de aprendizados que a gente teve mutuamente nesse período. E aí, para celebrar esse aprendizado mútuo, para celebrar todas essas construções que nós fizemos nesse período, nós juntamos esforços, as duas empresas, para criar um projeto, uma iniciativa que nós chamamos de Movimento. O grande objetivo, nossa grande desejo com esse movimento é de fato provocar movimentos nas mentes das pessoas, nas pessoas que estão próximas a nós, provocar mudanças de mindset, provocar insights que possam ser positivos para cada um de vocês que hoje estão participando desse nosso primeiro encontro, que tem a ver com motivação de equipe, mas dentre diversos outros temas que a gente ainda vai abordar, ainda vai construir nesse período daqui para frente. Esse é o nosso primeiro encontro. Nosso tema é como garantir a motivação da equipe. Vocês participaram de alguma maneira já participaram de alguma maneira de alguma das intervenções das nossas duas empresas e por isso foram convidados, estão aí participando com a gente. E agora a gente vai começar o nosso evento. O que é importante lembrar são esses recados que a gente deixou aí no slide. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante o encontro, podem colocar no chat, a gente vai fazer de tudo para responder as perguntas de vocês. E a gente vai gravar essa nossa apresentação, a gravação já começou, para que a gente possa depois disponibilizar esse material para a nossa comunidade, para as pessoas que não participaram. Então, fiquem cientes de que as perguntas, as manifestações, essas coisas, elas vão aparecer nessa gravação também, tá bom? Quer falar alguma coisa? Não, perfeito, acho que é isso mesmo que você colocou. Acho que uma das coisas que você falou agora no início, que acho que representa bem essa intenção nossa hoje, é quase que a materialização do benchmark coletivo. Então, existe uma prática de mercado que muita gente usa. Meu primeiro contato com isso foi quando eu trabalhei na Natura, lá em 2006, há quase 15 anos atrás, que foi quando o pessoal da Avon veio para a Natura para fazer um benchmark, entender como eles traduziam alguns problemas. E o que a gente está fazendo aqui hoje, acho que a ideia é um pouco isso, né? Uma vez que a gente tem experiência de trabalhar junto, um como cliente do outro, e a gente vivenciou algumas dores, é fazer um benchmark um com o outro, mas de forma aberta, né? Para que todo mundo possa, né, na esperança de que todo mundo possa, a partir das nossas experiências, encontrar pontos de conexão com a realidade, né, que cada um enfrenta no dia a dia, ao liderar uma equipe, ao cuidar, construir uma empresa, ao ter pessoas que esperam que você as ajude a se motivarem, né? Então, acho que você foi muito feliz da forma como você colocou. Muito bem. O que a gente pensou nesse primeiro momento, e acho que é interessante de trazer para que a gente mergulhe nesse tema de motivação, que é o tema do nosso encontro de hoje. A gente abriu uma votação dentro da nossa comunidade, as pessoas deram as suas opiniões, e dentre diversos temas, o tema que mais apareceu foi o tema de como garantir a motivação da equipe. Dentro das nossas resgates, da nossa história de parceria desde 2016, como a gente comentou agora há pouco, a gente percebeu que tanto a Consenso quanto a MediaPost vivenciaram situações muito semelhantes por perspectivas diferentes relacionadas à motivação das suas equipes. Então, a MediaPost, lá na época, em 2016, já com um crescimento anterior menor, acreditava que precisava investir mais nas questões que tivessem a ver com a motivação da equipe, e nós aqui na Consenso também estávamos olhando para isso. A gente estava crescendo, e aí com esse aumento de equipe, aumento de complexidade, a gente percebeu que tinha uma questão relacionada à motivação da equipe, ao gerenciamento das pessoas, que precisava ser trabalhado. O que é interessante é que de lá para cá, a gente começou a aprender coisas paralelamente, tanto eu quanto o Rogério, relacionados a esse tema de motivação de equipe, e é o que a gente quer compartilhar com vocês aqui. O que eu acho interessante de ressaltar é que, obviamente, a gente não quer aqui resolver todas as questões relacionadas à motivação da equipe. A gente quer contar para vocês um pouco de qual foi a nossa experiência, o que a gente aprendeu e o que de prático funcionou para a gente nas nossas empresas, com as nossas equipes. E abrir um espaço de diálogo, de conversa, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu vou pedir para o Rogério contar para vocês rapidamente quais eram os aspectos mais concretos, como que estava o resultado, como é que estava a situação em 2016 na MediaPost, porque a gente vai usar o caso da MediaPost como exemplo para a gente falar um pouquinho sobre motivação, tá bom? Vai lá, Rô. Perfeito. Bom, eu não sei quantos de vocês aqui são empreendedores, né, ou têm o próprio negócio, ou trabalham num cargo de liderança, às vezes,
Mas quando você começa uma empresa, acho que a grande dificuldade do início do negócio tem a ver com o fato de você não existir, né? Estou dando início ao negócio, é uma semente que você tem que regar e esperar que ela cresça. Então, no início você tem essa insegurança de, né, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? E quando eu me aproximei da MediaPost em 2012, a empresa já existia há praticamente 6 anos, 7 anos. Então, ela já tinha passado esse estágio inicial, né, de será que o negócio vai vingar, será que eu vou ter demanda de mercado? Mas uma vez que você começa a ter demanda de mercado, todo mundo, né, já deve ter vivenciado isso de alguma forma, o número de tarefas, de coisas que você precisa fazer é muito grande. Então, não fica muito difícil nessa fase de você enxergar onde é que você precisa melhorar para crescer. Então, entendi que eu preciso vender melhor, entendi que o meu produto precisa ser melhor, entendi que a minha equipe precisa atender melhor o cliente. Então, esse fazer melhor do que o mínimo, ele é mais fácil de você enxergar. Em 2016, que foi aí, mais ou menos 4 anos depois que eu assumi a liderança da empresa, essas iniciativas do que era necessário fazer para fazer mais que o mínimo, nós já tínhamos feito. Então, a gente já tinha um canal de comunicação, de marketing, que ajudava no processo de venda minimamente estruturado. A gente já tinha uma pessoa responsável pela qualidade do serviço para o cliente, pensando no sucesso do cliente. Nós já tínhamos um time de produtos que cuidava e que dava conta da ferramenta, no caso da MediaPost, o que a gente vende é um software, né? Então, é uma solução online para um trabalho específico de marketing digital. Então, já tinha um time que cuidava disso. E aí, quando você começa a girar todos esses pratos ao mesmo tempo e vê que todos esses pratos estão rodando, teoricamente, tudo deveria, né, fluir de acordo. Mas, ao contrário do que eu imaginei que fosse acontecer, esses pratos, apesar deles estarem rodando o tempo todo e eu estar trabalhando para equilibrá-los em movimento, a empresa não respondeu da mesma maneira que ela vinha respondendo nos primeiros anos que eu tinha feito o trabalho. Então, inicialmente, quando eu comecei em 2012, a gente teve um salto de crescimento de quase 40% no primeiro ano, de 2013 para 2014, e isso foi indo 27, 14, até que em 2016 a gente teve um resultado aí um tanto abaixo do que a gente vinha tendo, e o meu olhar para a empresa foi, por que isso está acontecendo? Se todos os pratos estão rodando, né, se teoricamente tudo aquilo que eu estudei, me preparei e venho acompanhando, né, com toda a carreira que tinha tido antes, de ter tido outra empresa, de já ter experimentado algumas coisas, então, fracassos e sucessos, por que essa fórmula, né, essa receita que eu tinha, ela não estava trazendo o mesmo resultado que ela trouxe no início? E o resultado que mais provocou, né, é aquela coisa, se não é pelo amor, é pela dor. Então, a dor foi, o meu resultado caiu de 2 dígitos para 1. Eu fechei o ano de 2016 com um crescimento de 8%. Ainda assim era um crescimento, a empresa não estava numa situação ruim, mas estava muito aquém do que ela vinha entregando. E nitidamente, para quem está à frente do negócio, seja você sócio ou não, se você está à frente de uma equipe, por exemplo, um dos papéis, né, da liderança, quando ela existe, é reconhecer que os sinais de que algumas coisas não estão, no mínimo, tão positivas quanto elas poderiam estar. E foi o que aconteceu em 2016. E nesse processo, eu mergulhei, primeiro, para uma avaliação minha, né, interna, de o que é que eu estou fazendo que não está dando certo. Inicialmente, acho que qualquer líder, seja a posição que ele tenha na empresa, esse autoquestionamento é muito natural. E eu acho que está aí o grande problema, né, quando você começa a imaginar que é tudo uma questão do eu. Eu sou o problema, eu não sou a solução, eu. E ao fazer essa avaliação interna, foi quando eu conheci, né, no caso a Consense, uma das ferramentas que eles me apresentaram foi um diagnóstico que a gente implementou na empresa na época. E esse diagnóstico, ele nasce, o resultado dele, depois de uma conversa com todo mundo que trabalha na empresa, ele é gerada o que a gente chama de nuvem de palavras, né, que é esse exemplo que está aqui. E quando você olha para essa nuvem de palavras, você vê que tem uma palavra que está bem piquitica aí na nuvem. Antes, se você puder passar para mim, só para dar uma... Tá vendo ali em cima, ó, em verde? A palavra líder. E uma das palavras que está quase tão grande quanto a maior palavra, que é cliente, é essa outra palavrinha embaixo aí do CLI, tá vendo? Que é o Rogério. E isso, para mim, foi muito interessante de enxergar, porque, como eu disse para vocês até agora na minha narrativa, né? Eu estava gerando os pratos, eu estava atento, eu estava preocupado. Só que ao fazer tudo a partir da perspectiva do eu, né? Eu faço, eu comando, eu coordeno, eu gerencio, eu lidero, naturalmente, né, o que vem junto com isso é eu controlo. E foi um passo muito interessante pessoalmente, mas o maior benefício foi hoje enxergar
o quanto todo do mundo que se propõe, que escolhe estar comigo nessa jornada, também ganhou com isso, entender que nem tudo é possível de controlar, e a beleza está na ausência do controle, né? O positivo não é o controle, muitas vezes é a autonomia. A gente trabalha muito por um conceito que a gente construiu junto, inclusive, né, dentro do seu papel na empresa, o que você pode sozinho decidir, o que você pode influenciar e o que você pode aceitar. E a autonomia, ela vem muito, né, nesse sentido de ajudar a você tomar decisões, né, nessas 3 etapas. Então, lá atrás, em 2016, a minha dor principal foi essa, de um crescimento limitado perto dos outros anos, e ao tentar entender o porquê que esse crescimento estava limitado, ter aí a feliz surpresa de que eu era o problema. O que é interessante de ressaltar aqui, gente, e aí é legal da gente fazer essa conexão agora. Quer dizer, quando o Rogério, como líder, começa a perceber que, dentre todas as questões relacionadas aos resultados do negócio dele, existia um parâmetro que influenciava esse resultado, que estava relacionado à equipe. Então, é muito importante esse primeiro insight que se produz até aqui, né? Porque muitas das vezes as lideranças, elas não fazem a conexão entre o meu resultado financeiro, o meu resultado de performance e as iniciativas que motivam e engajam a equipe em determinados momentos. Em geral, essas contas, elas ficam muito no campo matemático. Então, se eu tenho um problema de resultado, eu vou olhar muito para esse campo econômico, para o campo do receita menos despesa, e isso é um primeiro insight interessante. Quer dizer, como é que a gente consegue considerar que a motivação da equipe impacta diretamente a performance do negócio? E a partir daqui também tem um insight interessante, que é a percepção nessa nuvem de palavras da quantidade de elementos que estão competindo por atenção, sem entrar muito aqui no mérito da metodologia usada para a produção dessa nuvem, mas considerando que as maiores palavras são as palavras que aparecem muito e elas não estão carregadas de qualificação, então apesar de cliente estar bem grande, a gente não está dizendo nessa nuvem se a gente está falando bem ou mal, se é bom, ou se é positivo ou negativo esse tamanho, mas está se falando sobre cliente. E aí começa a nascer a necessidade da gente de olhar para a motivação da equipe. Quer dizer, como é que eu trago equipe, como é que eu trago pessoas, como é que eu começo a interferir nos resultados a partir do campo da motivação. Na Consciência aconteceu uma coisa muito parecida. A diferença é que a gente estava num processo de crescimento e nesse movimento de crescimento a gente começou a perceber que a gente olhava muito para pessoas, mas a gente olhava pouco para resultado. Então, apesar da gente ver um problema muito parecido com a da Media Post, a gente tinha uma perspectiva diferente. Então, a gente acabou criando uma condição de time em que a gente olhava muito para as questões relacionadas às pessoas, mas a gente não considerava tanto as questões de resultados. Foi aí que a gente começou a perceber também que não é só trabalhando as questões relacionais com as pessoas que a gente motiva as pessoas. As pessoas também se motivam por olhar para resultado. Realização é um item muito motivador. E quando a gente conecta o resultado do trabalho com o trabalho em si, a gente começa também a produzir insights interessantes sobre o que é motivar a equipe, né? E aí, o que foi que a gente foi aprendendo nesse período que funcionou para a gente? Eu quero trazer aqui para vocês alguns dos conceitos que auxiliaram a gente a aumentar a motivação. E por que a gente entende, eu acho que isso é importante antes, né? Por que a gente entende, por que motivação tem sido um tema tão importante? Tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Gallup, eu não sei o quanto que vocês conhecem o Instituto Gallup, é um material muito interessante, e essa pesquisa ela revelou no ano passado, eles fizeram essa pesquisa com uma amostragem muito grande no mundo todo, obviamente, mas foi interessante porque, primeiro que eles partem de um pressuposto de que existe uma equipe que é motivada, existe uma equipe que é desmotivada conscientemente e existe uma equipe que é não motivada, né? Então você tem o motivado que está orientado para esse lado, o não motivado que está no meio do caminho, então assim, não é desmotivado, mas também não é motivado. E o que é interessante? Apenas 15% dos funcionários se declararam motivados no trabalho. É interessante perceber que 15% motivados, 18% ativamente desmotivados, ou seja, aquele pior resultado, e
66% das pessoas estão nesse campo do nem motivado, nem desmotivado. E é um campo de inércia, né? Um lugar aí neutro, no meio do caminho. Então, a motivação das pessoas, ela é, de fato, uma questão global. Né? Não é uma questão só nossa aqui, não é uma questão simples, é uma questão importante de ser trabalhada dentro das empresas. Tem uma outra pesquisa da Michael Page, que já é um pouco mais antiga, que mostrou aqui no Brasil que 8 em cada 10 pessoas declaram que pedem demissão por conta da liderança e não por conta de qualquer outra questão no trabalho. Então, essa pesquisa vai trazer para a gente também essa importância do que o Rogério veio trazendo, assim, o quanto que é o papel dele nesse processo de motivação, o quanto que a liderança é, de fato, um agente muito relevante na construção do que a gente está chamando de motivação das pessoas aqui. Então, por isso que a gente foi construindo alguns conceitos que são importantes não só do ponto de vista prático, mas também do ponto de vista institucional, né? O primeiro deles tem a ver com a percepção clara de que motivar a equipe é uma tarefa de toda a empresa, da estratégia até a operação. Eu trouxe esse desenho aí do lado, que é essa pirâmide, para mostrar o que significa isso que a gente quer dizer aqui, né? Quando a gente fala que é uma tarefa de toda a empresa, a gente está falando de que motivação precisa ser um alvo a ser percorrido no nível estratégico, no nível gerencial e no nível operacional. Quando a gente fala no nível estratégico, a gente está falando das pessoas que compõem o grupo que decide para onde a empresa vai. Então, quando eu estou falando desse grupo, no nível estratégico, eu estou falando da diretoria, da presidência, da superintendência, dependendo do tamanho da empresa. Então, esse grupo que dialoga permanentemente a respeito dos rumos do negócio, precisa considerar a motivação das pessoas nesse caminho. E quando a gente entende a motivação como sendo a construção de um porquê, de um motivo, de uma conexão emocional das pessoas com esse para onde e com esse porquê, a gente começa a entender que é importante o papel desse grupo estratégico na motivação das pessoas, né? Sem essa definição clara, isso dificilmente vai acontecer. Eu digo isso... Eu até acho uma coisa interessante quando você fala de motivação, se você pega a palavra, né, e você separa ela, o motivo da ação. Então, por que é que uma pessoa, um ser humano, se coloca em ação? É muito coerente quando você fala que tem que ser uma iniciativa da empresa toda, porque eu costumo brincar na empresa, né, que a pessoa jurídica, antes de ser jurídica, ela é uma pessoa, né? Então, a empresa, antes de ser empresa, ela forma um corpo que se apresenta para a sociedade através dos seus integrantes. Então, cada pessoa que compõe a empresa, ela faz parte de uma célula, tem um papel específico, como um organismo, né, do corpo humano. E sem aquela pessoa, fica faltando. Então, se as células do corpo não sabem, porque quando você pensa no corpo humano, tudo está perfeitamente integrado, sendo que cada um sabe do seu papel e está motivado a andar, a funcionar, para te manter vivo. Então, numa empresa é a mesma coisa. Se cada pessoa que faz parte do organismo não souber por que ela faz o que ela faz, o motivo do porquê que ela se coloca em ação, em algum momento ela vai parar, e aí vai trazer necessariamente algum problema para o organismo como um todo, ou ela vai simplesmente se desligar e procurar um outro organismo que ela possa ocupar. Então, eu acho muito rico essa análise da palavra, né, que é muito importante você saber por que você se coloca em ação, o motivo pelo qual você se coloca em ação. E é interessante isso que você está falando, Rô, porque quando a gente começa a pensar nas questões, em quais são as atribuições do nível estratégico relacionadas à motivação das pessoas, a gente vai falando muito dessas definições grandiosas. Muitas vezes as empresas não têm muito claro os rumos, não tem uma definição clara de propósito, de negócio, não tem muito claro qual que é o modelo do negócio. Então, essas definições básicas de estrutura, de para onde e de porquês, elas são definidas pelo nível estratégico e são caminho inicial para que a gente possa ter motivação na equipe. Então, existe uma contribuição que é da instituição para a motivação das pessoas e que é importante lembrar. Quando a gente vai para o nível estratégico, a gente entra no papel da liderança. Desculpa, no nível gerencial. Porque o nível gerencial ele vai compor aquele nível que traduz isso que é pensado no estratégico para a operação. É aquele nível que vai garantir que aquilo que foi pensado estrategicamente vai virar um projeto, vai ser gerenciado, vai ser executado e a gente vai medir os resultados. É esse nível gerencial que é responsável por isso. Aqui nesse nível a gente está falando das lideranças. E a primeira questão que o líder que quer que a sua equipe seja motivada precisa entender é que ele precisa se encarar, ele precisa se enxergar como um educador.
E quando a gente fala como educador, a gente está falando desse papel bem... a gente sempre tem a lembrança de professores que foram importantes na nossa vida, né? E, em geral, esses professores, esses grandes educadores, eles têm uma capacidade interessante de entender aonde os seus educandos querem chegar e facilitar esse caminho. Então, quando a gente fala de motivação e do papel da liderança como educador, a gente está falando em um líder que consegue compreender profundamente quais são os locais, as realizações, os lugares que a sua equipe quer chegar e promover essa conexão entre esse para onde do indivíduo e o para onde da organização. Então, o educador é que vai fazer essa conexão. Então, veja, quando a gente fala em motivação da equipe, muitos de vocês poderiam ter pensado, e muitas vezes a gente pensa isso, né? Existe uma receita simples, né? Ah, eu acho que se eu fizer isso, não é assim, né? Quando a gente fala em motivação, quando a gente fala em engajamento, qualquer coisa relacionada a pessoas, a gente fala de coisas complexas, de coisas que precisam se compor. Uma coisa que talvez ajude a ilustrar isso que você está falando, né? Pegando o gancho do que eu falei agora há pouco, de 2016, se você lembrar ali, tem a palavrinha do líder, né? Piquititi, caiu o meu nome grande. Em 2016, uma das primeiras coisas que me perguntaram era qual é o papel das pessoas na empresa. E eu tinha isso, cara. Eu tinha lá a pessoa que era coordenadora de marketing, coordenador de sucesso do cliente, coordenador de produtos. Então, o cargo existia, mas não existia essa clareza de que o cargo, por trás dele, é importante que exista uma pessoa que assuma um papel de liderança e que somente ter o cargo não atribui esse papel, né, necessariamente. Então, exato. Essa questão do líder desconexo do papel, às vezes, né, dentro da organização, do organograma, é muito importante, porque muitas vezes você tem um coordenador que não tem o entendimento do que é o papel de liderança dele. E isso dá para ser construído. Tem uma coisa interessante aqui. Quando a gente fala do líder educador, a gente não está falando de uma postura assistencialista, né? Como se o profissional não tivesse a sua autonomia. A gente está falando de uma postura de facilitação. Tem uma frase antiga de uma conversa com Michelangelo em que ele falava que ele não fazia esculturas, né? Ele as revelava. Então era como se ele olhasse para aquele bloco de mármore e ele já tivesse visto que a escultura estava lá dentro, ele tirava da frente o que impedia as pessoas de enxergar a escultura ali. Então, o grande trabalho do educador é esse. As pessoas muitas vezes estão ali talentos e são potenciais que ainda não viraram potência. Então, é esse grande papel que a gente vai fazer. E a grande sacada de compreender que a motivação ela vai ser resultado dessa conquista realizadora das pessoas é um processo muito interessante e que precisa ser institucionalizado. Além disso, de se perceber como educador, um outro ponto interessante que a gente quer destacar é estabelecer uma cultura de diálogo. Né? Como é que a gente estabelece uma cultura em que a conversa se torna um instrumento de trabalho? E aqui é interessante, porque a gente não está falando de conversa, daquela conversa, jogar conversa fora do dia a dia. A gente está falando de conversa importante, conversa planejada, conversa pensada adequadamente, né? Quando a gente fala de uma cultura de diálogo, a gente está falando de estabelecer um olhar que considere que é no diálogo que acontecem as transferências culturais, que acontece o momento em que você conhece o seu colaborador, que acontece o processo de educação. Então, é no diálogo que a gente vai operar essa cultura que institucionalizou a motivação. Então, recapitulando, a gente olhou lá no estratégico, a gente trabalhar que a motivação é uma tarefa do estratégico, é uma tarefa institucional que precisa ser colocada nesse lugar. A gente falou sobre o papel gerencial da liderança como educador, como protagonista nesse movimento de levar essa bandeira, e a gente começa a levar para um campo mais operacional. Tá bom, mas como eu opero isso? É no campo do diálogo, é na conversa. Gente, a gente trabalha há 8 anos com lideranças, eu já venho fazendo várias dessas conversas e existem líderes que têm 2 conversas com seus colaboradores. A conversa lá na contratação e uma conversa na hora que demite. Isso é muito comum. Pouca conversa acontece. Então, sem conversa, não tem como, né? Você estabelecer
parâmetros, né, de trabalho, alvos de performance. Então, todo esse trabalho ele precisa ser estabelecido dentro de um lugar. E esse lugar é o diálogo. Sem diálogo, a gente dificilmente consegue compreender maneiras de estabelecer essa conversa. E por último, aqui dentro dessa fase, essas estruturas de diálogo, elas precisam garantir que se produza motivação de forma constante. E aqui é interessante notar que é o seguinte, quando a gente fala desse diálogo aberto, esse diálogo como ferramenta, a gente não está falando de uma conversa informal. A gente está falando de espaços que são muito conhecidos nossos dentro das empresas, mas que muitas vezes a gente acha que são espaços ruins, né, como as reuniões. E aí, olha que interessante esse método aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente começa a estabelecer uma estrutura de diálogo efetiva, a gente começa a pensar no seguinte: existem informações que são produzidas no nível estratégico e que muitas vezes não chegam no nível operacional. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, você trabalha numa empresa que acredita que é importante que se estabeleça excelência no atendimento ao cliente. Excelência no atendimento ao cliente é uma palavra grande, é abstrato, é muito estratégico. Como é que a gente traduz excelência no atendimento ao cliente lá na operação? A gente precisa estabelecer um processo que, pedacinho a pedacinho na relação com o cliente, vai construindo o que é a excelência. Muitas das vezes, existe um gap grande entre aquilo que é produzido desse querer lá no nível estratégico e aquilo que a operação faz de verdade. Essa quebra, esse telefone sem fio que acontece no meio do caminho. Então, sem a gente estabelecer um processo efetivo de diálogo, um processo constante de diálogo, dificilmente essas coisas vão ser transferidas. Da mesma maneira, as clarezas que a gente vem falando aqui sobre os papéis, sobre os para onde, sobre os porquês, elas vão se quebrando no meio do caminho. Então, estabelecer uma cultura que tenha estruturas de diálogo bem definidas é um passo importante, já considerando o mundo operacional, para se motivar a equipe. Então, a gente sugere... Posso fazer um parênteses assim que você está dizendo? Porque eu sou do interior, né? Sou de Socorro, uma cidade do interior do estado de São Paulo, e tem muita frase, né, do interior que você escuta, que eu acho que tem uma que encaixa bastante aqui, assim, que é bem conhecida, que é conversando que a gente se entende. Mas quando você fala que é conversando que a gente se entende, o que as pessoas às vezes têm dificuldade de admitir, eu falo isso por mim, porque demorou um tempo para eu entender isso também, o fato é que a gente não sabe conversar, entendeu? Muitas vezes a pessoa foge de uma conversa ou evita um diálogo, abrir um diálogo, porque ela tem dificuldade de se comunicar, de fazer com que aquilo que ela está dizendo chegue no outro. E para isso tem muita técnica, tem muitas ferramentas, né, que você pode usar. Mas eu acho que essa estrutura do que você está falando agora, que não é só entender que conversar é importante, que ter diálogo é importante, mas é entender que existem ambientes seguros para que esse diálogo aconteça. E aí, uma outra frase que encaixa com essa história, que vai, acho que, completar o que estava no slide anterior e o que você está mostrando agora, é que o combinado não sai caro. Entendeu? Então, se você entende que é conversando que a gente se entende, e se para você faz sentido que o combinado não sai caro, isso aqui que a gente está mostrando, de uma certa forma, é o combinado de quando a gente vai conversar e sobre o que a gente vai falar. Como é que vai ser o terreno para essa conversa, né? E eu acho que isso dá muita segurança para você fazer um processo de alinhamento que estimula, né, que a gente descubra o que está ali no mármore enquanto líder. Então, você desperta a liderança de outras pessoas e aí começa a ficar fácil você explicar, brincando, o motivo da ação, a motivação, né, que as pessoas têm ou devem ter para estar ali, se propondo a conversar com você, porque uma conversa sempre tem dois lados, né? Um combinado sempre tem dois lados. Então, é equilibrado. Por mais que venha da estratégia, deixa para o gerencial e chegue no operacional, são sempre pessoas juntas. Sempre, no mínimo, dois. Então, essa entender que conversa é importante e que combinar a conversa antes ajuda muito, pode parecer uma frase simples de guia do interior, mas no dia a dia faz toda a diferença quando você, com simplicidade, quer motivar uma equipe a trabalhar ou a estar junto com você. E é interessante, Rô, porque assim, as pessoas podem pensar, né? Poxa vida, mas a gente já faz tanta reunião, né? Esse povo veio fazer um webinar para falar para a gente que a gente tem que fazer mais reunião. Pelo amor de Deus, não pode ser um e-mail? A grande sacada aqui é como é que a gente institucionaliza
a reunião como espaço de diálogo oficial, né? Que é o que você está trazendo. Como é que a gente combina os momentos de falar? Eu gosto sempre do exemplo da Globo, né? Na Globo está muito claro lá, por exemplo, quais são os jornais, que hora que acontece. A gente sabe há muitos anos que hora que a gente vai encontrar tal jornal, que vai falar sobre tal coisa, que vai falar sobre tal informação. Então, isso prepara o terreno para as pessoas já sabem, tá beleza. Então, uma vez por mês eu tenho uma reunião de acompanhamento individual com o meu líder, onde a gente vai discutir a minha performance, para onde eu estou indo, como eu estou indo, o que, que ele quer de mim. E isso vai estabelecendo confiança, vai estabelecendo processos constantes de avaliação, e a pessoa vai se percebendo, se movimentando nesse caminho, nessa trilha de conversas, né? E uma outra coisa que pode acontecer também é as pessoas acharem, puxa, mas eu já converso muito com as pessoas, eu ando na empresa, eu converso. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes essas conversas também não dão conta de tudo que precisa conversar. Eu posso garantir que se você estabelecer, por exemplo, uma rotina de reuniões com a sua equipe, semanalmente, por exemplo, num primeiro momento você pode achar que não vai ter assunto. Mas à medida que você for pegando o jeito do que precisa ir para a reunião e do que precisa virar e-mail, vocês vão perceber que vocês vão diminuir a quantidade de reuniões, na verdade. Porque naturalmente as coisas vão saber para onde elas vão. Vai ter o espaço naquela reunião a gente discute tal coisa, na reunião individual a gente discute tal coisa. Então, os espaços de trabalho, de reunião, de combinados vão ficando mais declarados. Aqui nesse esquema, desse slide, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho como é que isso está dividido, considerando os níveis. Então, existe, obviamente, uma sugestão de que exista reuniões dentro da empresa para que se converse sobre o futuro. E, em geral, essas reuniões elas vão ser de nível estratégico, porque elas vão envolver os diretores, o presidente, para onde a empresa está indo, e quem tem autonomia para tomar esse tipo de decisão vai participar dessa reunião. Esse tipo de informação que é produzida nessa reunião precisa entrar na empresa, precisa fluir. E aí, para onde ele vai primeiro? Para as reuniões de liderança. Então, depois que se definiu o futuro, esse futuro vai para a reunião de liderança. Essa reunião de liderança vai deliberar sobre os projetos que vão fazer realidade esse plano do estratégico. E é aí que mora a grande reunião dentro da companhia. A gente acredita que a reunião de liderança é a espinha dorsal de todo esse processo, porque é ela que distribui tudo, né? Então, nesse campo gerencial, você tem tantas reuniões de liderança que vão deliberar sobre o que foi produzido do estratégico, como uma reunião de resultado do negócio, que vai deliberar a respeito dos resultados dos projetos que foram executados a partir dessa visão de futuro. E Eu lá gosto embaixo... de pegar essa pirâmidezinha que você monta, e eu gosto de pensar essa pirâmide de estratégico, gerencial e operacional, mais uma vez, né, como se fosse um corpo da empresa. Então, estratégico é a cabeça, o gerencial é o que cuida ali do centro, coração, Tronco, do né? sistema gástrico. Exatamente, operacional é braço e perna. Então, quando a operacional escolhe para onde a empresa vai e fala, não, eu existo, o meu propósito de vida é esse, como empresa. E ele vai na direção, quem está no resto do organismo vai cumprir o seu papel. Só que participa disso, porque quando o cérebro dá o comando, né, ou dá a sugestão de falar, vamos para a direita, e o pé dá o primeiro passo, se ele pisa numa pedra, se ele pisa num prego, ele automaticamente sinaliza para a cabeça, fala, opa, aqui onde eu pisei, deu ruim, não é um bom lugar. Só que não é a cabeça que sentiu, foi o pé, é quem está lá na ponta da operação. Só que está tão alinhado, está tão conectado, essas reuniões entre os organismos do corpo, elas estão acontecendo de maneira tão integrada, que o sinal vem rápido, a estratégia muda. Então, levanta a perna e vai um pouquinho mais para a esquerda. Porque é aqui que a gente vai caminhar na direção certa que a gente ia, só que a gente tinha feito uma primeira escolha errada. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você fala da importância de ter reunião e da importância de diálogo e dessa coisa da prosa constante e tal, o que isso tem a ver com motivação, bicho? Por que isso conecta com motivação? Conecta porque o cara que está no papel, naquele momento, que é uma fase, porque a pessoa não fica fazendo aquilo para sempre, como pé, nesse exemplo que eu estou usando, ele entende a importância dele, a hora que ele sente o pisão errado, para sinalizar para a estratégia que aquilo muda o movimento da empresa inteira. Então, você, quando estabelece diálogo, pelo menos no nosso universo da Media Post, né, quem entra como estagiário participa desses momentos de diálogo e tem um espaço para ele poder mostrar a contribuição dele. Então, desde o início, ele percebe o motivo do porquê ele faz o que ele faz, e ao perceber o motivo, ele entende que ele é importante para a organização como um todo. Eles cumprem um papel agora que ele pode ir mudando conforme ele vai crescendo. Ele vai, né, aumentando a importância dele para o organismo. Mas ele faz parte daquilo. A palavra de ordem aqui, gente, é conexão.
né? Então, isso que o Rogério falou é incrível, porque você tangibiliza esse processo de conexão. Não existe motivação sem conexão. Não existe maneira... A conexão, quando eu quero dizer aqui, tem a ver com essa coisa que o Rogério falou de estar ligado, né? Então, eu tenho lá um estagiário na ponta do operacional que está vendo coisas e que não tem conexão com nada dentro da companhia, do corpo da companhia, muitas das vezes. Não tem diálogo, então ele não tem conexão. Aonde vai ter motivação aí, né? Não existe motivo para que ele esteja atuando em cima daquilo que ele está vendo. Então, as reuniões de acompanhamento individual, seja executadas, obviamente, entre líder e liderado, elas vão garantir que aquelas pontas elas estão conectadas com o negócio. A apresentação saiu aí de vocês ou só para mim aqui? Saiu. Mas foi bom porque a gente pôde ver a sua cara. Peraí, que eu acho que deu um... Tava assim. Então, vê se você consegue reapresentar aí. Mas eu acho que é muito isso, assim, sabe? Se você pensa em motivação, um pé que não está motivado não sai do lugar, entendeu? Então, para a estratégia do negócio, para que o corpo da empresa ande, ele precisa dar o estímulo certo para que aquele pé ande. Então, eu acho que essa coisa da conexão que você falou tem muito a ver com ajudar com que o organismo possa se movimentar. Por isso que a motivação é fundamental. Opa! Apareceu para vocês aí? Deu uma oscilada no sinal, mas voltou. Isso. Então, aqui enquanto a gente vai chegando, eu acho que é legal, Rô, você falar, aqui sobre o alinhamento de vocês rapidamente, para mostrar para as pessoas essa questão do seguinte, um exemplo muito importante. Quando a gente fala de conexão e nessa estrutura toda que a gente está falando, uma das coisas básicas de um negócio, como por exemplo o propósito ou a missão do negócio, em geral não se conecta com o operacional. Você tem uma frase filosófica definida, mas que na prática ela não é executada aqui. E essa execução tem a ver com a motivação das pessoas em fazer isso virar realidade ali embaixo. Então, essa conexão que precisa acontecer, ela é a primeira, né? Como é que eu faço a operação cumprir a missão do meu negócio? Então, por exemplo, aqui o Rô trouxe para a gente, abriu essa informação para a gente, que é o alinhamento estratégico da Mídia Post. Fala um pouco sobre ele, Rô. Bom, quando eu vi, então, que a gente estava com dor lá em 2016, eu juntei as pessoas que tinham cargos de liderança na empresa e falei, pessoal, é o seguinte, a gente precisa melhorar isso daqui, já entendi que tudo passa por mim, mas isso não é bom. Eu não posso ser, né, o gargalo da operação da empresa, eu não posso ser a cabeça, o coração e o pé. Então, eu preciso estruturar melhor esse organismo e eu conto com vocês nesse sentido. E só isso por si só já abre tantas portas para a pessoa perceber o valor que ela tem e a importância que, enfim, já gera muita motivação. E aí, um dos primeiros trabalhos que nós fizemos, que eu trouxe aqui de exemplo para vocês, foi sentar com a liderança e definir, né, os motivos. Por que essa liderança existe? Qual que é o papel dela na organização? Independente do cargo, qual é o papel de um líder aqui dentro? E a gente junto, né, construiu que a gente chama de 3 verbos de ação para dar norte para a gente. Então, conduzir, inspirar e educar. E aí, depois que a gente tinha construído isso de maneira coletiva, então, partiu de mim, mas foi junto com a equipe, a gente colocou qual que era o componente humano dessa liderança. Então, para ser liderança dentro da organização, que tipo de pessoa a gente quer aqui? Ou qual que é o propósito, né? O porquê que essa pessoa faz sentido estar com a gente? E aí a gente escreveu a frase juntos, que é a pessoa que constrói um mundo melhor por meio de relações confiáveis e do compartilhamento de conhecimentos. Então, se você não estiver disposto a confiar, a traçar fio, a ligar-se no outro de maneira legítima, né? Conhecendo o outro e se propondo a se mostrar para o outro para que ele te conheça, você não confia naquilo que você não conhece. Então, isso é pré-requisito. Não fazia sentido a pessoa ser líder na empresa. Não faz até hoje, né? Esse elemento estratégico da liderança é o que eu uso até hoje, inclusive. E aí, tudo isso tem que estar alinhado com o quê? Com os valores da empresa. Que aí a gente construiu ainda de forma mais coletiva, não foi só a liderança. Outras pessoas da operação também participaram dessa construção. E a gente tem aí os 4 valores da empresa, que são os valores que a gente segue até hoje, que é a felicidade, excelência, aprendizado e responsabilidade. Tudo isso, né, encaixadinho, dá um alinhamento para que a pessoa consiga ver o motivo do porquê ela faz o que ela faz. E assim, naturalmente, se motive. Anderson? Opa, para mim ficou mudo aqui. Será que caiu? Oi. Então, aqui, gente, tem uma coisa interessante que eu quero destacar, que é o seguinte, tem uma teoria chamada teoria dos 2 fatores, é uma teoria antiga, muito legal, que vai falar, que é um pouco do que baseou o trabalho do Instituto Gallup que eu mencionei para vocês. Ela vai falar sobre a necessidade de que a gente atue conscientemente em fatores motivadores e conscientemente em fatores que eliminam a desmotivação.
o fato da gente não ter desmotivação não significa necessariamente que a gente tem motivação. E o fato da gente ter motivação não significa necessariamente. O fato da gente não ter nem desmotivação não significa que tem motivação. E o fato da gente ter motivação não significa que a gente não tenha elementos desmotivadores dentro do time. O que é interessante de sacar até aqui de tudo que a gente está falando? Para que a gente coloque ações pragmáticas que motivem as pessoas, a gente precisa preparar um terreno fértil para que isso floresça. Então, se a gente não estiver atuando diretamente nos fatores que eliminam a desmotivação, os fatores que motivam não vão funcionar. Então, ter claro essas estruturas que a gente está trazendo de diálogo, ter claro quais são os valores e fazer com que esses valores sejam discutidos nessas instâncias de diálogo, porque isso acontece na Media Post, então a gente conversa sobre a felicidade nas reuniões de futuro, de liderança, e conversa sobre a felicidade na reunião individual. Então, aqui tem um terreno que precisa ser preparado para que depois a gente possa construir as coisas em cima. É como também um alicerce para que a gente possa construir coisas em cima. Então, é muito legal de olhar esse... Pensando nessa questão do combinado não sai caro, a gente combinou, inclusive, o que significa felicidade para a gente. O que significa excelência para a gente. O que é aprendizado para a gente. Então, isso ajuda na hora do terreno de esclarecer para o outro, né? Qual a expectativa que ele tem quando ele lê essas palavrinhas. E o Rogério falou uma coisa legal num outro momento, que é assim, a gente quer conversar, mas a gente não sabe conversar, né? Então, para ajudar também nesse processo, então, eu quero estabelecer, Anderson, cultura de diálogo, tá bom? Eu quero fazer reuniões com a minha equipe. E aí, nesse movimento, para que você possa, de fato, colher os frutos de uma cultura de diálogo, eu quero trazer para vocês alguns elementos de atenção que precisam, que são importantes. Em qualquer reunião, em qualquer espaço de diálogo, é preciso que a gente cuide de duas coisas. A gente precisa cuidar do que a gente conversa e a gente precisa cuidar de como a gente conversa. Então, é importante prestar atenção nessas duas questões para que, de fato, a gente consiga cumprir esse objetivo de diálogo. Dentro do que conversar, a gente vai prestar atenção se a gente tem claro qual é o objetivo da reunião. Por exemplo, essa é uma reunião de discussão, de decisão, essa é uma reunião em que eu só tenho que anunciar uma informação, ou essa é uma reunião de aprendizado, que eu quero coletar alguma coisa. É importante que a gente tenha claro qual que é o modelo, qual que é o tipo de reunião. Isso alinha as expectativas, isso ajuda para que ela aconteça adequadamente. Eu preciso ter pauta, então, de novo, eu imagino que todo mundo já ouviu isso, mas as reuniões precisam ter pautas, as reuniões precisam ter clareza dessas pautas, e essas reuniões precisam ter combinados, as reuniões precisam terminar com as pessoas tendo claro o que elas precisam fazer logo depois que acabar a reunião. O que eu preciso fazer? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Então, isso tem a ver com o que conversar. Agora, como conversar? É preciso que a gente tenha empatia, é preciso que a gente estabeleça dentro desse espaço de diálogo uma característica de grupo que se coloque um no lugar do outro. Então, a empatia ela vai ser praticada quando as pessoas escutam adequadamente, quando as pessoas consideram o outro, quando não existe, quando o ego começa a deixar de ser o grande alvo das discussões, então para de ser competitivo e passa a ser colaborativo, e aí você tem a escuta atenta como um processo, e eu gosto de trazer esse ponto da comunicação não violenta como sendo um recurso muito interessante para que a gente estude sobre forma, né, sobre como é que a gente estabelece uma relação e uma cultura de diálogo, uma cultura de conversa que seja realmente propositiva, que não seja violenta. São vários os conteúdos que podem ser explorados nesse sentido aqui. E para vocês entenderem como isso é possível em termos processuais e não só para cada líder, né? Porque muitas das vezes as pessoas podem achar que assim, puxa, tal pessoa tem talento para fazer uma reunião e tal. A gente consegue estabelecer institucionalmente esse processo. O Rogério também vai trazer para vocês o exemplo das reuniões que eles fazem na Media Post, que segue esse padrão, tanto da estrutura, como eu mostrei aqui, e também segue esse padrão no que e no como, né, Rô? Uma das coisas que a gente fez, quando a gente entendeu, tá, estamos com um problema que é você centralizar, então isso diminui o resultado da empresa. Então precisamos descentralizar, né? Sair um pouco do controle e dar autonomia para a liderança. Então precisamos desenvolver os líderes, né? Esculpir lá a pedra. E aí, uma vez que você começa esse trabalho, e que você entende que estabelecer o diálogo é a melhor forma para a empresa se alinhar e a partir disso ter motivo para poder tomar ação, se motivar, eu sentei com a minha equipe de liderança e cada um, né, que fazia parte de um processo, junto comigo ou com outras pessoas, construiu, né, a estrutura de como seriam esses momentos de conversa e de diálogo. Então, aqui eu trouxe para vocês o modelo do que a gente chama hoje de reunião de papo reto, que é um título, um nome que a equipe escolheu para dar para a reunião,
que é uma reunião que tem uma estrutura, então, se puder passar aí, para eu poder mostrar para o pessoal. Ó, eu assumo aqui também, posso fazer isso. Então, o objetivo da reunião é dar o quê? O feedback, né? Então, a reunião papo reto, uma reunião de peito aberto, onde a gente tem o objetivo de dar feedback. Uma vez que você tem o objetivo de dar feedback, né, você esclarece antes, né, por que aquela reunião acontece. Então, para acompanhar a performance das pessoas, para fazer uma reunião mensal, então, a pessoa saber que todo mês ela vai ter essa oportunidade de não só receber um feedback, né, para saber como ela está indo, mas também dar o feedback dela, porque eu acho que a relação é tão boa quanto a sua capacidade de equilibrar ela. Então, não significa que você estar no papel de CEO da empresa, isso te faz, né, a pessoa que sempre está certa, que está sempre, que não erra, muito pelo contrário. Tem que ter essa conexão de que o papel não é o ser humano. Então, saber, né, diferenciar o papel da pessoa. Então, é sempre importante para poder falar, ouvir, que é o que o Anderson acabou de falar. E aí, dá o feedback também para a liderança. Então, a liderança dá para o liderado, mas a liderança também recebe o feedback. Então, isso é importantíssimo para que você faça um alinhamento. Então, quando a gente estruturou essa reunião do Papo Reto, a gente definiu a periodicidade dela, o tempo. É uma reunião de 1 hora, cara. Então, não é para você sentar e falar, e aí, me conta da sua vida. Eu queria falar para você o que eu acho a seu respeito. Não é... O propósito da reunião não é esse. Muito pelo contrário. O propósito da reunião é dar feedback sobre a performance da pessoa quanto colaborador da empresa e, dependendo da situação, como ser humano também, mas na relação que ela tem com os outros organismos da empresa, né? Com as outras pessoas da empresa. E uma vez que você definiu... Oi, desculpa, Anderson, pode falar. Não, eu ia mencionar uma coisa muito interessante para as pessoas se conectarem, né? Imagina esses momentos e que acontece com absolutamente 100% da companhia, ou seja, 100% dos colaboradores em algum momento tem uma reunião individual com o seu líder para falar sobre essas questões que o Rogério mencionou, e o nome disso é papo reto, é institucional. As pessoas sabem que cada uma delas vai ter o seu papo reto uma vez por mês. E sabem que esse conteúdo do papo reto, ele tanto vem de uma estrutura maior de diálogo construída, como ele produz insumo para essa estrutura de diálogo que vai acontecer em todos os outros âmbitos, né? Brincando aqui que vocês têm o QG também, né, Rô? Que aí Sim. O QG já são as reuniões com os líderes. Então, quer dizer, esse é o terreno fértil para que a motivação aconteça. Sem esse terreno, qualquer outra iniciativa que seja positiva e positivista de melhorar o clima das pessoas, não necessariamente vai encontrar terreno fértil dentro da empresa. Até a ordem que a gente estabelece é o papo reto, né? Então, o papo reto, por exemplo, o meu papo reto com a minha equipe direta, ele sempre acontece, em geral, na 3ª semana do mês. Porque na última semana do mês é quando a minha equipe de liderados vai dar o papo reto deles para a equipe que que eles lideram. Então, eles já levam, inclusive, para essa reunião um pouco do que a gente discute no nosso papo reto. Então, a coisa sai do executivo, vai para o gerenciar a operação e volta, né? E a Marina está perguntando aqui no grupo se os feedbacks são públicos, né? Não, Mar, nesse caso, os feedbacks não são públicos, né? O que acontece aqui é que dentro da estrutura toda de diálogo da Mídia Post, você tem as reuniões coletivas, né? Que são lá das lideranças, tanto a de futuro quanto das lideranças, então, de equipe, são reuniões coletivas. Quando chega nessa reunião de papo reto, é reunião líder e liderado. Então, é um líder e um liderado. É uma reunião individual, confidencial, que vai trabalhar a performance, mas também vai trabalhar o desenvolvimento pessoal daquela pessoa dentro da organização, tá? Então, é uma reunião individual e privada. O que também não priva a gente de ter reuniões durante o período de um mês, entre um papo reto e outro, se for necessário, você ter outras conversas individuais. Mas isso tem a ver com o trabalho de liderança e de gestão. Isso é papel de quem coordena pessoas, né? De quem tem pessoas sob a sua responsabilidade. O importante do papo reto é que você tem um combinado que todo mês vai ter uma oportunidade para falar daquilo. E você sabe que uma das coisas que eu percebo muito é que as pessoas, sabendo que tem a oportunidade, elas esperam, né? Então, aquela coisa do let the sun go down on your anger. Então, deixa o sol abaixar e quando você está com raiva, espera o dia seguinte para você processar bem aquele sentimento. Então, se você tem uma oportunidade para aquilo, muitas vezes no próprio tempo já é o melhor tutor do que você vai trazer ou não para o feedback. E muitas coisas não são trazidas porque se resolvem sozinhas. E se você não tem essa oportunidade, aquilo pode virar um trabalho de milindre, né? Então, todo dia tem um assunto acontecendo. E isso corrói a motivação. Aqui então, você colocou... Desculpa, pode falar. Não, eu só vou colocar aqui para você, para a gente adiantar essa questão com Perfeito. relação ao... Tá. Então, uma vez que você definiu o porquê da reunião e que ela vai acontecer, a gente literalmente escreve o que vai acontecer durante aquela 1 hora.
Então, para que a conversa seja eficiente, né? Então, para que a reunião não pudesse ter sido um e-mail, entendeu? Então, a gente começa com a análise de performance. Então, antes da reunião, o líder que vai fazer a reunião de papo reto, ele tem um trabalho de casa dele, então não dá para chegar na reunião de papo reto, abrir o computador e falar, e aí, como é que tá a vida? Conta para mim, entendeu? Você vai analisar tudo que foi conversado no último papo reto, ou até em papo retos anteriores, e vai trazer para a discussão dessa reunião o que no último período de 30 dias tem sentido com aquilo que já foi falado e que precisa ser conversado agora. Então, esse trabalho pré-reunião é fundamental. O líder, tanto é que o líder, normalmente, ele está no corpo, na parte da gestão, lembra? Estratégico, gerencial e operacional. Na parte gerencial, o trabalho dele é justamente gerenciar pessoas. Então, parte do trabalho dele é se preparar para que essa gestão aconteça. Uma vez que você fez essa preparação, você tem lá a introdução da reunião, então vamos falar aqui dos pontos que eu anotei para a gente conversar hoje, contextualiza aquilo para que a conversa aconteça dentro de um ambiente que foi combinado, né, antes, mas também na hora da reunião. Dá início ao feedback, então um feedback muito pautado em porque a gente, né, no alinhamento estratégico, lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco os 3 verbos do porquê que a equipe de liderança existe? Então, quando eu tenho os 3 porquês da equipe de liderança, que é conduzir, indicar, educar e inspirar, eu vou sentar com o meu liderado, que é um líder da empresa, né, na minha relação aqui de hierarquia é o meu papel falar com ele, eu vou trazer para a discussão essa questão. Você acha que nesse momento, nesse acontecimento desse último mês, o papel de educador, como líder que você tem, foi cumprido? Dentro da sua área de marketing e vendas, da sua área de sucesso do cliente, que tem esses outros propósitos que a gente combinou, você acha que essas atitudes refletem isso ou não? E não é só para criticar. O papo reto é um papo que tem 2 veias, né? Então, falamos do que é problema e reconhecemos o que é bacana, mas também sem superdimensionar, né? Muitas vezes, eu como responsável pela minha equipe de liderança, uma das coisas que eu trouxe para a discussão do papo reto foi o fato de sentir no outro uma demanda constante de elogio. Por que isso? Quanto que isso realmente ajuda na sua motivação? Será que a sua motivação tem que vir de um reconhecimento a respeito de quem você é, das suas qualidades o tempo todo? E enfim, estou dando um exemplo aqui de aspectos que podem parecer positivos, mas que se você analisa no dia a dia, você percebe que aquilo, ao invés de fazer bem, ele está até prejudicando a postura da pessoa. Nas entregas, até diante do que a gente acordou, que era o papel do líder dentro dos valores da empresa. Então, assim, uma vez que você faz você estabelece uma cultura de diálogo e você combina, né, as coisas, você tem uma prosa que você combina, o que é combinado não sai caro. Então, no feedback, no momento do papo reto, é justamente o não sai caro que a gente vai falar, né? E se a gente não combinou, é ali que a gente vai combinar. E isso traz uma relação muito aberta para você entender o que está desmotivando a pessoa muitas vezes e para que toda vez que ela senta com você para conversar, ela tenha um motivo para se reconectar com o motivo do porquê ela faz o que ela faz, com a motivação que faz ela querer estar ali. E isso é muito importante, inclusive, para quem vai sair da empresa, falando especificamente dessa ferramenta do feedback, tá? Quando você tem um feedback recorrente de 3 meses com problemas que você percebe que a pessoa não está disposta a tratar, a própria pessoa já se vê na situação de falar, olha, eu acho que eu não faço parte mais desse organismo. Tem alguma coisa aqui que não está batendo com o que eu espero, com o que eu quero. Então, o próprio desligamento é natural. O organismo expele aquilo que não está alinhado, né, harmoniosamente com o que o corpo tem combinado que deve ser. Então, até o processo de saída ele é mais fácil. E a pessoa, eu posso falar para vocês, a minha experiência como líder responsável das pessoas, depois que eu fiz esse processo todo de 2016 para cá, muitas pessoas que saíram da organização, não saíram com uma sensação negativa da empresa, ou com algum problema efetivo com a gente de que, né, não teve a expectativa atingida, ou coisas nesse sentido. Muito pelo contrário, foi muito conversado, então o processo foi muito natural. Então, até para sair, torna tudo mais leve, torna tudo mais autônomo, né? Mas sem precisar do controle de uma pessoa só. E é muito interessante, né, gente? Porque quando você começa a perceber a conexão dessas coisas, a gente vai começando a trazer para a gente uma postura que é o seguinte, lembra lá, né? O papel da liderança como educador. E, ao mesmo tempo, a gente traz a disciplina para esse lugar, né? O quanto que é, sim, uma questão de disciplina. O quanto que é importante que a liderança, como educadora, estabeleça os seus processos de ter periodicamente a sua reunião com seus pares líderes, periodicamente a sua reunião com seus liderados. Vocês devem se lembrar que no início eu mencionei que a gente, no caso aqui da Consens, estava num lugar muito parecido com a da Media Post, só que com uma perspectiva diferente. O nosso caso, e aí o meu exemplo é sobre a nossa reunião de equipe, nossa reunião de líderes, vamos dizer assim,
acontecia muito porque a gente tinha um espaço de diálogo já bem estabelecido, a gente tinha as nossas reuniões, mas a gente tinha pouca estrutura nessas reuniões. E as nossas reuniões, as nossas estruturas de reunião, elas não eram tão conectadas com a performance dos nossos projetos. Então, nesse mesmo período, a mudança que a gente fez quando a gente começou a estruturar a nossa estrutura de diálogo, foi que a gente começou a trazer forma para as nossas reuniões. E foi muito interessante, porque quando a gente começou, por exemplo, e é interessante porque esse processo de ter o formato ajuda, inclusive, quando você precisa mudar o formato. A gente mudou o formato da nossa reunião de equipe recentemente. E antes dessa mudança, a gente tinha toda uma estrutura de reunião em que cada um dos participantes tinha lá quais eram as suas atribuições de projeto, de performance a serem entregues, e a gente construía essas pautas antes das reuniões, e durante as reuniões, com toda a equipe, a gente discutia esses projetos. E aqui é importante destacar o seguinte, por exemplo, enquanto o Rogério traz enquanto o Rogério traz essa visão da reunião individual, a reunião que eu quero trazer é a nossa reunião de equipe. E aí é preciso, quando se criar essa estrutura de diálogo, ter muita clareza sobre o que vai ser assunto na reunião de equipe, ok? Coletiva, e o que vai ser assunto na reunião individual. Por exemplo, a pergunta da Marina sobre o que é público, aqui entra de novo essa questão. A reunião de equipe, você vai discutir os projetos, quais são as responsabilidades que aquelas pessoas assumiram coletivamente diante da organização. E na reunião individual, você discute performance, você discute o seu papel de educador como facilitador da performance daquela pessoa dentro da companhia. Então, quando você distribui isso, tudo começa a acontecer. A gente tinha um problema aqui na Consciência grande de que a gente não tinha ciência do que estava rolando na vida das pessoas, né? Então, quando a gente estabeleceu esse processo, uma reunião semanal de equipe, e agora a gente começou a transformar isso para ser uma reunião por projeto, aí a gente começou a ter essa facilidade de ter visão do que está rolando na área de cada um e o que cada um está fazendo. Muito bem. Aqui, para falar para vocês, opa, agora é a hora que o Rogério mostra os resultados, né, Rogério? Então, o que a gente eu acho que é legal o Rogério contar que, bom, aí é contigo, Rô, assume aí o controle. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui é muito bonito, muito bacana, mas na prática, quando a gente começou a conversa aqui hoje, eu mostrei para vocês, é que a dor que me fez fazer todo esse movimento foi a dor do resultado. Eu parei de ter o mesmo resultado de 2 dígitos que eu tinha tido até então, até 2015. 2016 eu tive 8% de crescimento. Então, como é que eu faço para retomar isso? Ao fazer essa análise, cheguei em todas essas conclusões que a gente já falou bastante aqui hoje, mas e aí? Deu resultado? Valeu a pena? As pessoas estão mais felizes hoje? Eu acho que a pessoa, um dos valores da empresa, da Media Post, é a felicidade. E a felicidade, ela só acontece quando todo o restante está, de certa forma, harmonizado. Né? Então, não adianta a pessoa estar incrivelmente feliz e eu ter que demiti-la porque eu não tenho condição de pagar o salário dela. A empresa não está prosperando. Então, ou não está trazendo o resultado de lucro que precisa trazer. Então, fazer todo esse trabalho tem que, de uma certa forma, refletir em todos os aspectos da companhia. Né? Eu acho que a minha maior tentativa de responder a pergunta aqui é se vale a pena fazer todo esse esforço. Deixar, né, trabalhar para que todo mundo se motive. E o que eu posso dizer para vocês é que o trabalho que eu comecei foi no final de 2016, começo de 2017. Logo no final de 2017, mais ou menos 8 meses depois de eu ter começado esse trabalho, a gente já conseguiu medir um primeiro movimento de mudança. Quem trabalha no Brasil, estava no Brasil nessa época, lembra que 2017, 2016, 2018 foram anos bem difíceis para o país, enfim, não que hoje esteja fácil, mas na época foram anos de desafio, então só de crescer era um sinal positivo. Mas a gente voltou a crescer novamente 2 dígitos, e muito porque o corpo, a empresa começou a trabalhar de maneira mais harmoniosa, dando passos com mais segurança e seguindo o ritmo, né, do estratégico, gerencial e do operacional. E aí, em 2018, logo ali no primeiro trimestre, então, passado o primeiro trimestre, em abril, eu consegui já medir uma diferença de resultado de um período com o outro, 2018 com 2017, de 37% de aumento de crescimento de performance. Eu estou falando aqui de resultado financeiro, de aumento de crescimento de receita bruta. Então, eu acho que isso são dados que têm a ver com performance da companhia, performance de indicadores que a estratégia analisa. Então, muitas vezes não, mas se eu estou aqui na estratégia da empresa, eu sou executivo do negócio, diretor e tal, ou sou responsável, sócio, não tenho tempo para pensar nisso. Pois pense,
vale a pena pensar. O que eu venho dizer aqui para vocês e compartilhar da minha experiência é que, quando eu parei para pensar, a empresa respondeu. E você cria um ativo que ele tem um período, né, de capacidade para te trazer resultado, o retorno sobre o investimento que você faz para desenvolver a liderança e harmonizar essa estratégia toda da empresa, um diálogo, reunião e tudo mais, ele vai se pagando, ele vai trazendo resultado para vocês por um longo tempo. Porque uma vez que a pessoa está motivada, ela não abandona. Então, o meu turnover hoje de pessoas, ele é baixíssimo. Muito pelo contrário, as pessoas, aqui minha equipe, tem parte da minha equipe que está aqui hoje, pode dizer, elas fazem muito para que a empresa precise delas, para que elas não precisem sair daqui. Tamanho engajamento que a gente conseguiu construir hoje nesse corpo mais coeso de trabalho. A Media Post faz parte de um grupo de tecnologia aqui em São Paulo, então são algumas marcas diferentes. E nosso time de RH faz pesquisas de satisfação. Então, aqui eu trouxe um resultado para vocês, que é o resultado prático financeiro, monetário, né, materializado do quanto vale ou não a pena fazer esse investimento para que as pessoas, no fim do dia, sejam motivadas. Mas, na pesquisa de satisfação com a empresa em si, que o RH fez, de todas as marcas do grupo, hoje são 4 marcas, a Media Post, que é a empresa que eu sou CEO, ela foi a que teve o melhor resultado, onde as pessoas se mostraram mais engajadas, mais motivadas e mais disponíveis para participar do negócio e querendo fazer o negócio acontecer. E essa pesquisa que eu estou compartilhando com vocês aqui agora, eu não trouxe os dados aqui, porque, mais uma vez, os dados são privados, mas esse resultado que a gente teve positivo do RH saiu agora em março. Então, né, foi coletado no começo do ano, estudado em fevereiro e saiu agora. Então, é algo recente, é algo que 2024, quase 3 anos e meio, 4 anos depois desse processo todo, eu ainda colho esse fruto e estou colhendo. E a gente está usando isso para todas as marcas agora. E o benefício da minha equipe, que está motivada, está sendo utilizado para todas as outras iniciativas do grupo. Porque contagia, né? Aquilo que desmotiva, contagia. E aquilo que motiva também. Então, depende do que você quer desenvolver e fomentar dentro do seu negócio. É muito legal, né, de olhar isso, porque quando a gente começa a ver os resultados, a gente trouxe os resultados para vocês, gente, só para mostrar que existe conexão entre os fatores econômicos e os fatores humanos das empresas. Muitas das vezes a gente separa esses fatores, né? A gente coloca os fatores econômicos num lugar e os fatores humanos no outro lugar, mas não. Existe conexão entre essas coisas e é importante que a gente perceba a complexidade dessas conexões e a gente atue nos fatores de maneira sistêmica, considerando o nível estratégico, gerencial, operacional, as pessoas, o cliente, os resultados. Aí tem uma pergunta que vem aqui, que eu achei muito legal, que foi o Nestor que fez, Rogério. Fala assim, mas é legal fazer esses encontros individuais, mas será que depois de um tempo não acaba, né, o assunto? Será que esse prazo de uma vez por mês não é muito curto? À medida que você vai fazendo 3 ou 4 reuniões mensais cuidando dessa questão, será que não acaba o assunto? Eu queria saber, Rô, acho que o ideal é você falar, como é que está isso com as suas pessoas? Acabou o assunto em algum momento? Na verdade, eu posso compartilhar que eu fui um dos primeiros opositores de uma ideia de uma reunião recorrente. A primeira vez que eu ouvi a sugestão de que eu teria que fazer uma reunião com a minha equipe uma vez por semana de 3 horas, eu falei, vocês estão ficando doido, né? E eu tinha uma frase que eu usava, gente, que era assim, quem faz muita reunião tem pouco tempo para trabalhar, né? É o preconceito materializado de quem não conhece do que está falando. Então, a minha sugestão que eu recebi na época foi, se permita, faça a experiência, combine por que a reunião existe, né? Faça um fluxo de cada etapa dela, para você usar bem o tempo, você não ficar perdendo tempo em reunião. E aí, uma vez que você tem o objetivo da reunião e a estrutura dela, vá para a reunião e dê espaço para as pessoas participarem e vai sentindo, né? Até porque nada é engessado. Se você sentir que aquela reunião que foi planejada para 3 horas com um objetivo específico não está sendo bem utilizada nas 3 horas ou não precisaria ser daquele jeito, muda, né? Simples assim. Então, vamos sentindo. E o que a gente tem percebido 3 anos e meio depois é que não é uma vez, mas várias vezes a reunião se estende por um pouco a mais e a gente sempre sai com uma vontade de falar, cara, ficou faltando alguma coisa de tempo para essa semana para a gente discutir, vamos discutir na semana que vem. E muitas vezes a gente vai para a reunião, às vezes, com 2 ou 3, a gente chama de pauta, né? 2 ou 3 pautas para falar, então não é muita pauta. E essas pautas se estendem. Então, depende muito da liderança da reunião também, de fazer o papel de conduzir essa reunião para que ela seja rica, né? Quando você tem, como eu falei, quando você aprende a prosear, quando você aprende a conversar, tem técnicas, né? Então, tem lá a estratégia do diamante, né? Que você, double diamond, para quem trabalha com growth marketing, já deve ter ouvido falar disso, que é você primeiro abre, você diverge, você traz ideias, depois você discute essas ideias, aí você converge, você fecha o diamante.
depois você abre novamente iniciativas, discute a iniciativa e fecha em ações. Então, tudo isso são trabalhos que você precisa da participação de todo mundo e leva tempo. Só que você gasta o tempo daquela reunião para isso e não fica fazendo isso todos os dias. E isso traz eficiência para o negócio. A grande sacada aqui, Nestor, e aí todos os outros que talvez tenham tido essa dúvida, é estabelecer uma cultura, essa estrutura de diálogo tem que estar conectado com a cultura do negócio. Então, é pensar nessas estruturas de uma maneira mais adequada. Obviamente que o Rogério é CEO, então ele tem reuniões individuais com líderes, né? Ele não tem reuniões individuais com pessoas da operação. Então, isso muda também a dinâmica e também, obviamente, você tem um volume maior de conteúdo para se conversar, né? Porque você tem aí o Rogério como CEO fazendo reuniões individuais com seus líderes e você tem os líderes fazendo reuniões individuais com as suas pessoas. Então, é natural que as reuniões, quando elas chegam na ponta, lá no operacional, elas reúnam mais assuntos operacionais, do trabalho, do dia a dia, de uma performance. É um conteúdo diferente, mas isso não significa que ele acaba. O que vai acontecer, é que vocês vão percebendo, é que muitas das coisas que hoje fazem parte do corredor, do telefone, do e-mail, Sim. do WhatsApp, do dia a dia, vão se concentrar num lugar chamado reunião. E coisas que hoje não são conversadas, elas passam a ser conversadas e são muito importantes. Uma coisa interessante sobre comunicação não violenta, e que eu gosto muito de destacar, é que o silêncio é uma das maiores formas de violência, né, dentro da comunicação. Então, um colaborador que passa tempos e tempos sem uma conversa do seu líder a respeito da sua performance, de como ele está, ele se sente mais violentado e mais desmotivado na sua relação de trabalho do que uma pessoa que ouve, por exemplo, uma crítica. Então, é muito importante que se mantenham esses espaços com frequência e com essa capacidade de se cumprir. Ter claro, uma vez por mês, vamos supor, na última terça do mês a gente tem o papo reto. Tá claro, todo mês. Sabe aquela coisa? Frequência. As pessoas vão saber. Isso vai virar cultura. Posso dar um caso de prático da história? Eu tenho uma pessoa que trabalha... Quando eu cheguei na organização em 2012, já tinha algumas pessoas trabalhando lá, né? E essas pessoas estão com a gente até hoje, parte delas. E uma delas estava comigo ali já fazia alguns anos, e quando eu estabeleci essa cultura de diálogo e estabelecemos essa rotina de reuniões, e colocamos um papo reto, um feedback, uma dessas pessoas teve a primeira reunião de feedback com um líder, né, que trabalha comigo, e que foi dar o primeiro papo reto para essa pessoa e conversar e tal. E a primeira reação da pessoa na reunião, e é uma pessoa que estava com a gente há muito tempo, e que aparentemente, da minha visão, a pessoa estava muito bem, né, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que nunca teve problema com responsabilidade, estava sempre cumprindo o papel dela. Então, eu tinha vários indicadores que me mostravam que estava tudo bem com a pessoa. E a primeira reação dela foi de emoção. Então, o início da conversa veio embargado de muita emoção, choro mesmo, porque a pessoa, pela primeira vez, sentiu que ela teria alguém para cuidar do futuro dela ali dentro, que ia dar a atenção que ela queria e muitas vezes não tinha e não sabia nem como pedir isso, para que ela pudesse se desenvolver. Então, muitas vezes, de uma visão externa, você acha que está tudo bem. A hora que você se permite a se aprofundar e a conhecer a pessoa e se apresentar você também para a pessoa, para que ela te conheça, você descobre um outro universo que traz muita gratificação. É muito gratificante você perceber essas conexões que vão surgindo. E isso vira motivação. Muito bem. E aqui tem uma questão legal de conectar, que é o seguinte. Legal, então eu tenho espaços de diálogo individuais, mas a gente falou dos espaços coletivos. Muitas vezes, nesses espaços coletivos, dependendo da maturidade da equipe, mas isso é muito importante de se considerar, algumas equipes começam a diminuir os espaços individuais e a tratar as questões nos espaços coletivos. Então, você vai criando dependendo da maturidade e da consciência que você enxerga aí na sua equipe. Tá? Então, para a gente ir caminhando para um momento para abrir para perguntas e para ir finalizando, a gente quer trazer aqui quais são os resumos de hoje, tá bom? Então, se eu não entendi nada do que esse povo falou até agora, o que eu preciso sair dessa reunião, né? Qual é o resumo desse nosso encontro? O primeiro deles, seja um líder educador e aprofunde o seu conhecimento sobre o seu time. Pensa na característica mais interessante que você já vivenciou, já presenciou de um grande educador, de uma pessoa, de um professor que você já teve contato. Assuma esse papel.
tente vivenciar esse papel com a sua equipe. Esse papel protagonista de cuidar do desenvolvimento, da realização, da motivação, do engajamento dessas pessoas dentro do seu trabalho. O que você pode fazer para facilitar esse caminho? Não é com uma visão paternalista, não é com uma visão controladora, nem com uma visão assistencialista, mas com uma visão de facilitação. Como é que eu provoco, como é que eu facilito, como é que eu engajo, como é que eu inspiro, como é que eu tiro da frente o que atrapalha. E, obviamente, nesse processo tem muita paciência e tem muita disciplina. Né? Educar não é você ir lá e dizer tudo que tem que fazer, né? Porque muita gente delarga, né? E não delega. Então é importante ter claro quais são esses movimentos. É importante se munir de conhecimento técnico para isso. Ponto 2. Atenção aos elementos práticos que geram motivação e também desmotivação. Muito daquilo que eu falei. Então, é importante que a gente tenha ações para criar motivação e ações para evitar desmotivação. São diferentes esses pontos. Então, o que desmotiva as pessoas? Muitas vezes são questões mais práticas, relacionadas ao trabalho em si. Então, a salário, benefícios. Então, como é que eu vou agir nessas questões que vão provocar desmotivação? Mas se elas estiverem bem, elas não provocam motivação, elas simplesmente deixam a conta no zero. Agora, para provocar motivação, eu preciso agir diretamente na motivação, e isso tem a ver com diálogo, tem a ver com as estruturas, tem a ver com conexão de propósito, tem a ver com essa coisa toda que a gente falou hoje. Ponto 3. Estabeleça uma estrutura oficial de diálogo coletivo e individual. Aqui, gente, o ponto-chave é constância. As pessoas precisam entender, quanto mais constante for, quanto mais regrado, quanto mais acontecer da maneira correta, isso vai se institucionalizar na cultura da empresa. Então, quando isso virar uma instituição da companhia, naturalmente a gente chegou no lugar certo. Então, estabelecer uma estrutura em que aconteçam reuniões periódicas. E olha que interessante, aqui o Rogério deu nome, né? A reunião tem um nome, Papo Reto. A gente tem um outro cliente que, por acaso, deu o nome de alinhamento de competências. Cada um vai dar um nome que quiser, né? Você tem QG, você tem... Quando você dá um nome, você atribui um significado maior do que só uma reunião. Aquele lugar vira uma outra coisa. Então, nesse momento, você está criando sentido dentro da empresa para aquele espaço de diálogo. Então, é importante estabelecer uma estrutura oficial que tenha coerência e que tenha, obviamente, consistência, constância dentro da companhia. Esse é o 3. E o 4, por último, planeje adequadamente a forma e o conteúdo de todos os encontros. Então, a forma tem a ver com o como e o conteúdo tem a ver com o quê. Até para facilitar esse último ponto, eu vou já contar para vocês, mas depois posso falar mais um pouco depois das perguntas. A gente preparou todo um kit que tem essa apresentação com um pouco mais de informação detalhada, tem modelos de reunião da MediaPost e da Consciência que vocês podem usar para seguir, para montar as reuniões de vocês, as estruturas de vocês. O pessoal vai colocar aqui o link onde vocês podem fazer o download desse material todo, desse kit, especialmente para o ponto 4. Mas aqui não tem muito segredo. A gente muitas vezes vai para a reunião e assim, tem uma reunião, fui, né? A gente precisa se preparar para esses espaços e precisa preparar as pessoas, né? Eu li uma reportagem ontem, uma revista que estava contando sobre uma prática de reunião muito legal, que conta um pouquinho sobre como é que as pessoas chegam na reunião. E aquela líder, ela fazia 1 minuto de silêncio. Então, ia começar uma reunião, fazia 1 minuto de silêncio, aí depois entrava no tema. De alguma maneira, esse silêncio provocava um pouco mais de conexão das pessoas com aquele espaço. Então, agora eu abro para quem tiver perguntas, para a gente poder responder nos próximos 10 minutinhos, que a gente vai encerrar nos próximos 10 minutinhos. Tem uma pergunta já aqui, da Marina. É muito comum que pessoas estejam desmotivadas em tempos de pandemia, seja pela solidão, pela situação incerta do futuro, pelos contratos que a empresa tenha perdido, seja pelos cortes que a empresa tenha feito. Me parece muito difícil motivar as pessoas à distância e com tudo isso acontecendo. Dá uma luz sobre isso. Aí, Rô, também se quiser comentar, mas eu acho legal essa pergunta da Marina, porque aqui, Má, a gente tem 2 questões importantes para se considerar. Quando a gente fala de motivação, e aí a gente veio vendo hoje, a gente está falando primeiro de terreno, e depois a gente está falando de coisas que vão ser plantadas nesse terreno. Então, naturalmente, a gente não vai, num momento de pandemia, resolver o que não foi feito antes. Eu estou falando isso só para trazer um ponto inicial.
é importante que se conecte, que esse espaço de tempo de pandemia, ele está conectado com essa linha de tempo anterior. Então, aproveite, use nesse movimento, a sugestão mais importante nesse processo é aproveitar o capital de motivação que vocês construíram antes da pandemia. Como é que a gente consegue aproveitar o que eu já produzi nesse processo? E aí eu queria que o Rogério trouxesse já um exemplo como é que ele está vivenciando a pandemia, o isolamento, até para trazer um caso prático lá na Media Post, e depois eu fecho esse tema também. Fala, Rô. Eu acho que, assim, o que a gente tentou ilustrar aqui é que, primeiro, esse processo de uma empresa que se automotiva, né, constantemente, é um processo que precisa de disciplina e de constância. E ele não nasce do dia para o outro, né? Não tem shortcut, não tem atalho. Você tem que ir fazendo, né, as escolhas para que isso aconteça. Num momento atípico como esse de isolamento, duas ferramentas a gente tem usado para conseguir manter a equipe motivada, apesar de serem, como eu falei, a gente é de um grupo, então tem marcas diferentes, mas a gente interage muito uma marca com a outra. Então, como a gente tem tratado iniciativas que atuam de maneira diferente, de formas diferentes? Primeiro, a gente tem tentado evitar o medo de falar do elefante que está na sala, então, criar essa coragem, né, de falar sobre assuntos que existem, que as pessoas estão percebendo e que, por alguma razão, os líderes estão com receio de endereçar. E isso tem que bater na estratégia do negócio, porque muitas vezes, como CEO da empresa, eu sou estimulado pela liderança sobre coisas que precisam ser endereçadas. Então, não é porque eu sou da estratégia que eu absolutamente sei de tudo o tempo todo, imagino tudo e vejo tudo. Muito pelo contrário, né? Eu estou cumprindo meu papel hoje, estando no papel de estratégia, mas eu preciso do tato que está lá na ponta da mão para poder me ajudar a entender melhor qual que é o momento de dor mais sério, o que está sangrando, né? Então, falar sobre assuntos que estão ali, que é nítido que as pessoas estão vendo, mas que, por algum motivo, as pessoas não endereçam. Então, ser capaz de endereçar esses assuntos, ou individualmente ou coletivamente, depende do que é o assunto, depende da situação. Esse é um ponto. O outro ponto uma coisa que eu trago até da minha mãe, isso, que é contra a verdade, não é argumentos, entendeu? Então, eu tenho um sócio que sempre fala para mim assim, cuidado com o sincericídio, né? Você ficar falando o que você realmente pensa e acha, mas que a ideia não é essa, não é você ser sincero demais, ou você falar de coisas que na ponta da operação não tem sentido você falar, mas é você também não ter medo da verdade. Existe um problema, esse problema impacta a empresa, como que eu comunico isso? Então não é não comunicar, mas como comunicar? De que maneira, qual o caminho que eu vou escolher para levar isso para as pessoas? Porque no fim do dia, muito mais, quando você pensa em comunicação, e você estuda um pouco sobre comunicação, é como o Anderson falou, o silêncio é uma forma de comunicação. Então, as pessoas, por mais que você não fale sobre algumas coisas, elas percebem aquilo que não está sendo dito. Às vezes, muito mais até do que o que está sendo dito. Né? Então, não adianta você, muitas vezes, não falar de algo na expectativa de que aquilo não vai chegar nas pessoas, porque isso não é uma verdade, pelo menos na minha experiência, tá? Então, saber falar da verdade e tratar a verdade como sendo reflexo da realidade que a empresa vive naquele momento, ajuda as pessoas não necessariamente a se motivarem, mas a entenderem qual é a situação delas. E a partir disso, tomar decisões, porque as pessoas precisam escolher também. E muitas vezes, numa organização, parte da liderança é de chegar para a pessoa que é liderada e dizer qual é a sua escolha nesse cenário. O que você quer para você nesse cenário? Porque uma vez que a pessoa faz a escolha, ela fez um combinado. E o que é combinado não sai caro. Entendeu? E é interessante aqui, para retomar essa questão que o Rogério está comentando, te respondendo, Marina, que esse é um momento que é desafiador para todo mundo. Então, é importante também a gente normalizar estados temporários de melancolismo, de tristeza, porque é normal, né? Então, faz parte da vida, assim como faz parte do negócio, que em alguns momentos a gente não esteja tão feliz com as coisas todas, né? O que é importante também, gente, diferenciar motivação de estado de alegria, né? Quando a gente fala em motivação, a gente está falando de euforia. Quando a gente está falando de motivação, a gente está falando dessa conexão emocional, essa ligação emocional com o negócio. E esse emocional, ele não significa alegre e eufórico, ele significa força, ele significa que tem sentido, né? E sentido é esse motivo que o Rogério vem mencionando aqui. Então, agora, na minha visão, e o que tem acontecido até com a consciência aqui também, é o melhor momento para motivar a equipe. Esse momento de pandemia é o melhor momento. É um momento em que a gente tem conteúdo profundo para discutir,
as relações, o propósito do negócio, né? Por que a gente existe? É nesse momento de desafio que a gente discute essas coisas. Então, esse terreno, ele está fértil para se discutir coisas profundas. Não tem como falar sobre essa sua pergunta, Marina, sem filosofar, né? Ela é uma pergunta que convida a isso. Vai ser maravilhoso se a gente puder depois conversar mais sobre isso, porque com É. certeza tem assunto, né, Rogério? Eu acho que o importante também, Mar, é de esclarecer para você que quando eu falo de motivação, o meu sentido da palavra tem muito a ver com propósito, né? Tem uma frase que o Anderson sempre traz, que é quem tem um porquê enfrenta qualquer como, que é do Nietzsche. Então, esse porquê, né, que faz a pessoa enfrentar qualquer como, ou seja, que ela se motiva para enfrentar qualquer coisa, tem a ver com propósito, que é o porquê. Então, nesse momento de pandemia, foca nessa questão do qual é o propósito do que a pessoa está ainda na organização e qual o propósito que faz ela querer trabalhar. Porque muitas E os vezes, porquês sabendo, individuais, né, Rô? E os porquês sim, com individuais certeza, também, né? com certeza. Cada um tem o Mas seu. é isso mesmo, do indivíduo que eu estou falando mesmo, é bem essa ideia. Alguém mais tem pergunta, gente? Vamos lá, é o momento para a gente já estar encerrando. Alguém mais quer perguntar? Enquanto vocês vão colocando Acho que aí, todo mundo que se inscreveu para esse webinar hoje, Anderson, não tinha noção da nossa capacidade de falar. Então, é verdade. eles não, apesar da gente estar, né, com quase completando aí 1h30 do webinar, que foi a proposta inicial, está sendo um exercício tanto para mim quanto para ele conseguir reduzir conteúdo, porque são assuntos apaixonantes que envolvem resultados reais na prática, que envolvem pessoas, coisas que nós dois valorizamos e gostamos muito de falar e de cuidar. Então, esse webinar pode ser que virem muitas outras conversas, prosas parecidas, né? Hoje sobre motivação, amanhã sobre outras coisas que o movimento nos traga, né, Luiz? Olha só, Rogério, antes de eu falar do kit, para a gente encerrar, responde rapidinho para a Marina o que significa felicidade para vocês na Media Post. Felicidade é quando todos os outros valores são vividos. Então, a excelência, ela acontece quando os indicadores, né, das atividades, eles foram atingidos na sua melhor capacidade. Isso para a gente é excelência. O aprendizado é quando a gente adquire um conhecimento de estudo ou vive uma situação de erro e aquilo traz o aprendizado e a gente aplica alguma mudança na prática que faz com que o caminho seja alterado e aquilo traz algum resultado. Aí a gente vive o aprendizado. E a responsabilidade é cuidar de toda a demanda enquanto ela está com você. Então, se algo está sob sua tutela, cuidar daquilo, não é fazer, operar, mas cuidar, zelar por aquilo. E se a gente vive esses 3 valores, aí a gente vive a nossa felicidade. Rô, você quer deixar eu vou contar um pouquinho para a gente do kit e depois a gente vai encerrando, tá? Gente, olha só, a gente preparou um material que é um kit que eu já mencionei para vocês há um tempo atrás. A Camila colocou o link aí no chat, então aqui embaixo nessa barra preta tem um chat que tem um link para vocês poderem baixar o material. Nesse material, além da apresentação, essa apresentação que eu mostrei, que eu fui mostrando para vocês aqui, vocês vão ter essa apresentação um pouco mais completa. A gente colocou alguns comentários, tem alguns textos a mais. Então, vocês conseguem acompanhar a apresentação com algum conteúdo maior para poder entender melhor os pontos que a gente colocou aqui. Além da apresentação, que está lá em PDF, a gente também disponibilizou alguns modelos que vão ajudar vocês a criarem esses espaços de diálogo e de reuniões. A gente tem uma estrutura em Excel que vocês conseguem planejar momento a momento a reunião, que a gente colocou lá, e tem os campos, tem as explicações para vocês preencherem, e tem também as estruturas dos modelos de reunião, de combinados, de pauta, de tempo, para que vocês possam estabelecer isso. A gente colocou ainda nesse kit um outro material que é um checklist para garantir tudo que precisa ser pensado para a reunião acontecer, tanto no como quanto no que, da melhor maneira possível. Então a gente preparou com bastante carinho, espero que sirva para vocês. A gente está completamente disponível, caso vocês comecem a usar esse material e tenham alguma dúvida, é só procurar a gente que a gente pode ajudar vocês também, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade para adicionar tanto eu quanto o Rô, quanto a nossa equipe aí no LinkedIn, nas redes sociais, que a gente sempre está produzindo material, conteúdo, enfim, e a gente consegue compartilhar com vocês. Então, agora, para encerrar, vou pedir para o Rogério primeiro falar um pouquinho aí, o que você quer comentar para finalizar, Rô, para depois eu fechar com vocês. Eu acho que a maior motivação que eu gostaria de estimular que vocês recebam dessa nossa conversa hoje é de que, da minha experiência de 3 anos trabalhando com isso, de 2016 para 2019, né, que a gente mostrou ali no final de 2018, de que se paga em todos os sentidos, financeiramente e pessoalmente, assim, você, como líder também, ao estabelecer uma prática de motivação, você se motiva ao ver a resposta das pessoas. Então, é uma energia que você aplica e ela volta. Se torna um movimento, né, um motor de autossustentável quase. Então, tudo aquilo que você oferece, você recebe.
E isso em todos os aspectos de todas as pessoas que fazem parte do conjunto daquela organização. Então, equilibra a relação. Então, buscar um trabalho de motivação, de certa forma, buscar trazer equilíbrio para que a empresa possa se manter estável e enfrentar situações de crise como essa que a gente está vivendo hoje. Gente, muito obrigado. Quero agradecer 1h30 que vocês dedicaram para a gente. A gente está muito contente de ter conseguido conversar com vocês nesse período. Eu posso dizer para vocês que eu estou vivenciando um desafio gigante, porque eu adoro olhar a cara das pessoas enquanto eu estou falando, e esse treco desse computador, ele atrapalha completamente a minha vida aqui. Mas eu espero que para vocês tenha sido interessante, que tenha contribuído com a vida de vocês. Assim como o Rogério, a gente está aqui disponível, e a gente espera vocês na próxima vez que a gente for falar. Baixem o material e a gente se vê, viu? Muito obrigado e até a próxima vez que a gente se falar. Até mais, gente. Obrigado. Boa noite.